Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz. Estamos iniciando mais uma live, é um estudo bíblico baseado no Evangelho de Mateus, especialmente no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. Então, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos dar continuidade à exposição do Sermão do Monte e aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 5. Hoje nós pretendemos estudar as 3 primeiras bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então nós iremos estudar essas 3 primeiras bem-aventuranças e cada quarta-feira nós iremos estudar um bloco de 3 bem-aventuranças. Então hoje será destinado a estudar as 3 primeiras bem-aventuranças. Vamos orar pedindo para que Deus nos conceda graça para o entendimento da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio do contato que nós temos com a tua palavra, o privilégio de poder ser alimentado por tua palavra e a graça que o Senhor nos concede de se inclinar para nos ensinar. Te pedimos que o teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, venha falar conosco nesta noite, que o teu Espírito Santo venha iluminar nossas mentes para entender as maravilhas da tua lei. Glorifica o teu nome mais uma vez, glorifica o teu nome somente, Pai, através deste estudo, e que ao final de tudo apenas o teu nome seja lembrado e glorificado. Queremos te pedir, Pai, também agora de uma forma especial também pela nossa querida irmã Cida, a Cida e toda a família, o Guto, o Tato, a Nívia, a Bia, a Rosana, o Valdeir e todos os familiares diante da perda que tiveram hoje, que foi o pai da nossa irmã Cida, o seu Jason. Que o Senhor venha consolá-la, Pai, consolar não só a Cida, mas a Cida e todos os familiares diante dessa perda tão importante. Que o Senhor conforte, fortaleça os corações, Pai, de todos os familiares da nossa irmã Cida. Nós te pedimos isso, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o seu Jason, pai da Cida, faleceu hoje pela manhã. Peço que a igreja esteja orando e intercedendo pela Cida e por toda a família. Tá? Então, ore e interceda para que Deus possa consolar toda a família da Cida diante dessa perda tão importante que foi o falecimento de seu pai. Vamos então para o estudo da palavra de Deus, meus queridos irmãos. Sermão do Monte, vamos estudar o bloco de 3 bem-aventuranças e vou denominar como temática para o estudo das bem-aventuranças o seguinte tema, e esse tema vai percorrer todas as bem-aventuranças: os pilares pedagógicos das bem-aventuranças. Se você quiser tomar nota, então esse é o tema da mensagem das bem-aventuranças. Os pilares pedagógicos das bem-aventuranças. Então, quais são os pilares pedagógicos das bem-aventuranças? Os pilares pedagógicos são 3: explicação, implicação e aplicação. Então, baseado nesses 3 pilares, é onde nós pretendemos chegar para o entendimento dessa mensagem. Então, as bem-aventuranças elas estão fundamentadas nesses 3 pilares de ensino, nesses 3 pilares pedagógicos: explicação, implicação, aplicação. Explicação porque nós iremos entender qual é a intenção de Cristo ao escrever, ao narrar as bem-aventuranças. Implicação, porque nós iremos relacionar isso com toda a Escritura, a teologia bíblica. E aplicação, porque nós iremos relacionar isso à nossa vida prática, ao nosso caráter. Então, lembrando, quais são os 3 pilares pedagógicos das bem-aventuranças? Explicação, implicação e aplicação. Vamos para a primeira bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 3. Mateus 5, 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O primeiro pilar pedagógico desse versículo é a explicação. Qual é a explicação sobre a primeira bem-aventurança? A explicação é o seguinte, meus queridos irmãos. Primeiro, o significado de bem-aventurança, nós já estudamos na quarta-feira passada, diz respeito a uma pessoa que é feliz aos olhos de Deus. Tá? Como Deus enxerga uma pessoa como feliz? O que seria uma pessoa feliz aos olhos de Deus? Então, uma pessoa feliz no sentido de plena, no sentido de próspera, tá? Uma pessoa completa. Então, aos olhos de Deus, uma pessoa feliz é uma pessoa humilde. O que significa humilde de espírito? Humilde de espírito significa miserável. Miserável espiritualmente. Então, humilde de espírito não diz respeito a temperamento e personalidade. Então, entenda isso. Todas as vezes que você lê as bem-aventuranças, que você lê essa primeira bem-aventurança que diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, a nossa tendência é achar que se trata de temperamento. Então, aquela pessoa calma, aquela pessoa tranquila, essa pessoa ela é humilde de espírito. Uma pessoa que aceita tudo, uma pessoa que é pacata. Não é disso que Jesus está falando. Tá? Não é disso que Jesus está falando. Até porque o inferno terá pessoas também que pessoas de temperamento tranquilo. Tá? Não é você ter um temperamento tranquilo que vai te garantir salvação, vida eterna e o reino dos céus. Então vamos lá. O que significa então humilde de espírito? Significa uma pessoa miserável espiritualmente. O que é uma pessoa miserável? É uma pessoa que não tem nada para oferecer, uma pessoa que é escassa de recursos. Vou repetir, o que é uma pessoa miserável? É uma pessoa escassa de recursos, ela não tem nada para oferecer, porque ela é pobre. Então, um miserável de espírito significa uma pessoa que espiritualmente não tem nada para oferecer para Deus. Não tem recursos para oferecer para Deus, ou seja, como boas obras, obediência. E na verdade, meus irmãos, nós precisamos entender que toda a humanidade ela é miserável espiritualmente, tá? Toda a humanidade é miserável espiritualmente, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, qual é o primeiro pilar pedagógico dessa primeira bem-aventurança? É a explicação, né? A exegese, a explicação do conteúdo dessa bem-aventurança. Qual é a explicação? Que bem-aventurado significa uma pessoa próspera diante de Deus. Não está falando de dinheiro, está falando de prosperidade aos olhos de Deus. Felicidade aos olhos de Deus. Humilde de espírito diz respeito a uma pessoa miserável espiritualmente. E mais exatamente, para ser mais exato, miserável de espírito é a pessoa que admite a sua miséria espiritual. Porque toda a humanidade é miserável, mas nem todos admitem a sua miséria espiritual. Até mesmo dentro da igreja, nem todos admitem a sua miséria espiritual. Porque existem alguns crentes que se acham superiores aos outros, se acham crentes mais santos que os outros. E um dos objetivos de Jesus falar sobre essa bem-aventurança é para atingir também na época os fariseus que se achavam superiores aos outros, se achavam mais espirituais. Então, a primeira bem-aventurança tem uma explicação, e a explicação de humilde de espírito são pessoas miseráveis, porque deles é o reino dos céus. Então, as bem-aventuranças têm uma recompensa, então tem uma qualidade e uma recompensa. O que significa o reino dos céus? Reino dos céus não é igreja, tá? O reino dos céus não é igreja. A igreja é um agente do reino dos céus, tá? Reino dos céus também não é necessariamente salvação, tá? Não é necessariamente salvação. O que é reino dos céus? Reino dos céus, meus irmãos, que é similar, algo semelhante a reino de Deus, é o reinado visível de Deus aqui na terra. E o reinado visível de Deus aqui na terra se dá circunstancialmente, através da circunstancialmente, através da igreja. A igreja não é o reino dos céus, a igreja não é o reino de Deus, todavia a igreja é um agente do reino de Deus. Então, circunstancialmente, esse reino do céu, quando eu digo circunstancialmente, é por enquanto, porque quando Jesus voltar, esse reino de Deus, esse reino dos céus vai se revelar de maneira plena, mas por enquanto
ele se revela de maneira visível, mas não de maneira plena, através da igreja. Então, significa que aqueles que reconhecem e admitem a sua miséria espiritual, Deus lhes dá o privilégio de fazer parte do seu reino, através da igreja, que é o agente do reino de Deus. Tá? Então, o reino de Deus ele é visível aqui na terra através da igreja, a pregação do evangelho, a comunhão dos santos, o serviço dos santos, né, experimentar o poder de Deus, os poderes da era vindoura, né, que é o poder, né, do Espírito Santo. Tudo isso, né, se dá dentro da dinâmica do reino de Deus aqui na terra. Então ele está dizendo que é nosso o reino de Deus, é daqueles que admitem a sua miséria espiritual. Então essa é a explicação. O segundo pilar pedagógico dessa bem-aventurança é a implicação. Qual é a implicação disso? A implicação é, teologicamente, que todos aqueles que admitem a sua miséria espiritual, Deus dá acesso gratuito ao seu reino e Deus dá acesso gratuito à vida eterna, de maneira incondicional. Até porque, se fosse de maneira condicional, então já não era, então já não seria levando em consideração nossa miséria. É de maneira incondicional, é de maneira gratuita, justamente porque nós somos miseráveis. Bem-aventurados miseráveis. Se você é miserável, você não tem nada para oferecer para Deus. Então você só vai entrar no reino do céu, você só vai ser salvo se Deus te aceitar como você é, miserável, pobre, cego e nu. Não tem nada para oferecer. Então, logo, essa salvação que Deus vai nos dar é totalmente gratuita, é totalmente pela graça. Então, essa é a implicação, implica em salvação pela graça. Entrar no descanso eterno significa descansar em Deus pela graça. Meus irmãos, não é tão simples assim de pôr em prática, que agora vem o terceiro pilar, que é a aplicação. O primeiro pilar pedagógico da primeira bem-aventurança diz respeito à sua explicação. Qual é a explicação? Bem-aventurado ou felizes aos olhos de Deus são as pessoas que admitem a sua miséria espiritual, porque dessas pessoas é a entrada no reino dos céus. E essas pessoas têm acesso à salvação. Então, a implicação disso tudo é que a salvação é pela graça, por causa da nossa miséria, e porque Deus é rico em misericórdia, rico em bondade e amor. Então, se nós somos miseráveis e Deus é rico, então, certamente, a salvação é pela graça. E qual é a aplicação, o terceiro pilar? A aplicação disso para a vida cristã. A aplicação é que nós temos que, depois que entender que a salvação é totalmente gratuita, depois que entender que a salvação ela é incondicional, o amor de Deus é incondicional, a aplicação é que nós devemos tomar posse da vida eterna, como Paulo diz para Timóteo. Toma posse da vida eterna. Como eu vou tomar posse da vida eterna? Reconhecendo a profundidade da minha pecaminosidade, da minha corrupção. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Admitir a sua miséria espiritual parece algo óbvio para o meio evangélico. Mas na prática são poucos que admitem a sua miséria espiritual. São poucos. Na verdade, no meio evangélico existe uma tendência natural de soberba espiritual no que diz respeito à salvação. Eu leio muito a Bíblia, eu oro muito, eu sou uma pessoa que busca uma vida de santificação, então eu contribuo com Deus no processo da minha salvação. Nós temos que lutar contra isso. Então, tome posse da vida eterna e descansa no Senhor. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio. Em que sentido Deus é nosso refúgio? Em que sentido Jesus é nosso refúgio? No sentido que em Cristo nós nos refugiamos da ira de Deus. E Cristo nos dá acesso gratuitamente à vida eterna e que nós devemos crer nisso, nós devemos tomar posse dessa vida eterna. Então, meus irmãos, esses são os três pilares da primeira bem-aventurança. A explicação que nós demos, a implicação teológica e a aplicação para nossas vidas. Agora, os pilares pedagógicos da segunda bem-aventurança, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, o primeiro pilar é a explicação. Qual é a explicação da segunda bem-aventurança? A primeira coisa que nós precisamos entender é o que não significa essa bem-aventurança.
bem-aventurados que choram. Não significa um choro qualquer, não significa um choro de maneira generalizada, não significa todas as pessoas literalmente que choram, que são bem-aventuradas. Esse choro aqui ele é específico, ele é objetivo. Tá? Porque, por exemplo, existem pessoas que... um amante, né? Um amante que está destruindo um casamento. E de repente o outro lado resolve cortar esse relacionamento de infidelidade, e aquela pessoa que era amante começa a chorar desesperada porque não queria perder aquele relacionamento. Então, ela é uma pessoa bem-aventurada porque chora? Então, não é qualquer tipo de choro. Né? Estou usando um exemplo do absurdo, né? Que infelizmente às vezes acontece, para explicar que não é todo choro que traz bem-aventurança. Tá? Então nós temos que entender que esse choro aqui ele é específico. Que choro é esse, meus irmãos? Então nós estamos ainda no primeiro pilar pedagógico dessa bem-aventurança do choro. A explicação. O que significa esse chorar? Meus irmãos, esse choro aqui está relacionado à primeira bem-aventurança. Uma vez que você admite a sua miséria espiritual, que você admite que você está perdido espiritualmente se você não se converter, que Deus ele abre as cortinas do seu coração e você começa a perceber o podridão que há dentro de você, e você entende a santidade de Deus, entende sua impureza. Vem em seu coração um senso da justiça de Deus, um senso do juízo de Deus, um desespero, um medo de ir para o inferno, e você começa a chorar. O choro aqui não é necessariamente lágrima. Esse choro aqui é um desespero profundo. É um desespero profundo por causa do seu pecado. Se você nunca experimentou isso, você não é salvo. É simples assim. Se você nunca experimentou esse desespero profundo, essa tristeza, essa angústia profunda por causa do seu pecado, então você não é salvo. Então, é uma consequência natural. Quando depois que você admite a sua miséria espiritual, você vai chorar, você vai lamentar. Como está escrito em Tiago, capítulo de número 4, chorai e lamentai. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 10, né? Aliás, capítulo 7, bem-aventurados que choram, no sentido de a tristeza segundo Deus opera para o arrependimento. Então esse chorar aqui é chorar por causa dos pecados, dos seus pecados. E não só por causa dos seus pecados, mas por causa dos pecados do mundo todo, por causa dos pecados que nós presenciamos na sociedade. Isso nos faz lembrar de Isaías, quando teve uma visão de Cristo no trono. Ele teve a visão da santidade de Deus, é tanto que em Isaías capítulo 6, os querubins repetiam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, aquela visão da santidade de Deus fez ele enxergar a impureza do seu coração, e ele expressou que ele era um homem de lábios impuros, porque Jesus disse que a boca fala que o coração está cheio, e que toda a impureza e corrupção procede do coração, e a boca então é um canal dessa impureza. Então Isaías diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de uma geração de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele estava chorando por causa da sua impureza e por causa da impureza e do pecado da sociedade. Quando você tem um encontro com Cristo, né, agora vamos para o segundo pilar, que é a implicação. Nós vimos a explicação, agora a implicação. Qual é a implicação teológica disso? Quando você tem um encontro com Cristo, você vai lamentar, você vai chorar profundamente por causa do seu estado de pecado. Tá? Então, você vai experimentar essa tristeza segundo Deus. Como diz Paulo, a tristeza segundo Deus opera para arrependimento. Você vai experimentar um gemido. O que é um gemido? Gemido é uma angústia tão grande que você não consegue expressar em palavras o que você está sentindo. Romanos capítulo 8 fala do gemido da criação. Toda a criação geme a um só tempo e suporta angústias, aguardando a revelação da redenção dos filhos de Deus. E não somente a criação, mas nós também gememos em nosso íntimo. Se você é um verdadeiro crente, em algum momento na sua vida você experimentou uma tristeza profunda pelos seus pecados. Tá? Uma tristeza profunda, uma angústia profunda, que é esse choro. Então, essa é a explicação. O que significa porque serão consolados? Quando nós seremos consolados?
Lembre-se disso, que o verbo está no futuro. Esse consolo aqui é um consolo no sentido de cessar o choro. Deus vai cessar o nosso choro. Quando? Deus vai cessar o nosso choro quando Jesus voltar. Porque está escrito em Apocalipse capítulo de número 21, versículo 1 a 4, está escrito que quando Jesus voltar, ele vai instaurar novos céus e uma nova terra. E não haverá mais choro, não haverá mais pranto, nem dor, nem luto. Então, quando Jesus voltar, esse choro vai acabar. Por quê? Porque nós não vamos mais chorar por causa dos nossos pecados. Porque Deus vai nos dar um novo corpo, um corpo transformado, semelhante ao corpo de Cristo, corpo glorificado e um corpo totalmente liberto da corrupção do pecado. E não somente nós, mas também nossos irmãos em Cristo. Então, eu não vou sofrer por causa dos meus pecados, não vou fazer o outro sofrer por causa dos meus pecados, e não vou sofrer por causa do pecado dos outros. Então Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima quando Jesus voltar. Mas e até lá? O que vai acontecer até lá? Até lá vai acontecer choro. Eu vou chorar quando eu pecar, eu vou chorar. Quando eu cometer algum erro contra Deus, eu vou chorar. Quando eu perceber tamanha maldade que existe no mundo hoje de pecado, eu vou chorar. Quando eu perceber maldades que existem entre o próprio povo de Deus, eu vou chorar. E quando vai acabar esse choro? Quando Jesus voltar. Então, meus irmãos, a explicação, que é o primeiro pilar, o que significa esse choro? É chorar por causa da sua miséria espiritual, dos seus pecados. E quando vai ser consolado? Quando Jesus voltar. Tá? E qual é a implicação teológica desse choro? A implicação teológica desse choro é entender que até que Jesus volte, esse processo de sofrimento interno, de angústia e gemido, é natural e inevitável. Essa é a implicação. Vai ser inevitável nós sofrermos ao ver o pecado da sociedade, ao ver o pecado dentro da igreja, ao ver nossos próprios pecados. Nós vamos sofrer continuamente até que Jesus volte. Porque enquanto Jesus não voltar, o pecado vai se fazer presente. Então, já vimos a explicação, já vimos a implicação. Agora, qual é a aplicação prática diante de tudo isso? A aplicação é que você precisa entender que o seu choro é um bom sinal. É um sinal de que você nasceu de novo, de que você é uma nova criatura, de que você é salvo, que você teve um encontro com Deus. Uma outra aplicação é que se você peca e não sente essa tristeza profunda e desesperadora, você não nasceu de novo, você não é crente, embora você conheça teologia, até teologia reformada. Mas se você não sente essa tristeza profunda quando você comete algum erro, isso é um sinal de que você não conhece a Deus, que você não nasceu de novo. Quando você é um verdadeiro crente e você comete algum erro, algum pecado contra Deus, a tristeza é desesperadora, é uma angústia, uma tristeza profunda, um sentimento de decepção consigo mesmo, de frustração consigo mesmo, um sentimento de tristeza por ter ofendido um Deus tão santo, tão gracioso e amoroso. Então, é um bom sinal. Então, a aplicação é: examine-se, pois, a si mesmo e verifique se você é uma pessoa salva a partir da sua reação ao pecado, porque é disso que se trata. Qual é a nossa reação quando nós pecamos? Qual é a sua reação quando você percebe a maldade no mundo? É interessante nós pensarmos sobre isso. Existem pessoas, existem crentes que quando estão na zona de conforto, na zona de tranquilidade, está tudo bem com ele, se o mundo estiver sofrendo, ele não se importa, ele não sente nada. Né? Ou seja, vamos pensar um pouco na crise que nós estamos vivenciando. Existem pessoas que estão no seu sofá, assistindo TV, o mundo está acabando, né? O mundo está acabando em doenças, em morte, em vírus, em crise econômica, pessoas perdendo emprego, crianças passando fome, chorando, pedindo para o pai comida. Mas aqueles que estão com o seu salário garantido, estão seguros, estáveis, não sentem nada. Não sente dó, não sente compaixão daqueles que estão sofrendo. Ou seja, você não chora com os que choram, você não chora ao ver o pecado no mundo causando tudo isso, você não chora. Lembre-se que quando Jesus chegou no velório de Lázaro, ele chorou por dois motivos. Ele chorou por compaixão às irmãs de Lázaro e também chorou diante da incredulidade dos judeus, do pecado dos judeus de não acreditar na ressurreição. Então, nós de fato devemos sim olhar para o mundo e chorar diante do pecado, do sofrimento do mundo, de nossas vidas. E se você é uma pessoa extremamente egoísta que não consegue se condoer com a dor do outro, não consegue se condoer com o sofrimento desse mundo, nem se
nem chorar ao ver tamanho pecado nesse mundo. Então é questionável o seu relacionamento com Deus. Se eu não me engano, foi no ano passado, no ano retrasado, que um homem tacou fogo numa creche, matando várias crianças. Mas tem gente que isso é uma situação dessa, o pecado desse homem não causa nenhuma reação na pessoa. O massacre que houve na escola em Suzano, casos graves de pais que abusam sexualmente de suas próprias filhas, criancinhas, bebês, até causar a morte. Mas tem crente que ouve essa notícia e isso não causa nenhum sentimento. São pessoas que estão tão frias e tão apegadas a este mundo, ao conforto deste mundo, que não chora com o seu pecado, não chora ao ver o pecado do mundo, não sente nada. Então é questionável. O tamanho e a crescente maldade no mundo tem que nos fazer chorar, meus irmãos. A corrupção, a maldade dos homens, dos governantes, tem que nos fazer chorar. O nosso próprio pecado tem que nos fazer chorar. Ao ver o pecado dentro da igreja também, isso tem que nos fazer sofrer e chorar. E desejar ardentemente o consolo quando Jesus voltar. Então, essa é a implicação, a aplicação. Nós já vimos aqui os 3 pilares pedagógicos da primeira bem-aventurança e os 3 pilares pedagógicos da segunda bem-aventurança. Então, os pilares pedagógicos da bem-aventurança são explicação, implicação e aplicação. Agora, a terceira bem-aventurança, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O primeiro pilar pedagógico dessa bem-aventurança é a sua explicação, o seu significado. Qual é a explicação disso? Primeiro, vamos entender o que não significa o manso. Manso aqui também não é temperamento. Manso aqui não é personalidade, até porque temperamento e personalidade não é sinal de santidade. Tá? Você pode ser uma pessoa bastante agitada em seu temperamento, bastante inquieta, bastante ativa em sua personalidade, né? E necessariamente não ser uma pessoa carnal. Você pode ser uma pessoa consagrada a Deus, uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa piedosa, mas que tem um temperamento agitado, personalidade agitada. Isso não é pecado. Da mesma forma que existem pessoas que são calmas, tranquilas, simpáticas, educadas, mas o seu coração é como rapina, né? Seu coração é venenoso, mata aos poucos, mata pelas costas. São pessoas falsas que machucam com a língua, mas são pessoas calmas. Então, o temperamento e personalidade não indica santidade. Vou repetir: personalidade e temperamento não indica santidade. O que vai indicar é caráter. E aqui está falando de caráter. O que significa então ser manso? Qual é a explicação para essa mansidão? Mansidão aqui, meus irmãos, é uma paciência, vou repetir, paciência com o erro dos outros em face de seus próprios erros. O que significa mansidão aqui? Ser manso. Essa mansidão é paciência para com o erro dos outros em face de seus próprios erros. Porque observe que ao chegar na terceira bem-aventurança, já ficou evidente quem nós somos. Somos miseráveis. Nós somos miseráveis. E por isso que nós choramos. Nós choramos porque somos miseráveis e percebemos a profundidade do podridão que existe em nossos corações. Isso nos constrange. Tá? Por isso que ser manso aqui é ser paciente com o erro dos outros. Porque uma vez que você percebe o podridão que há no seu coração, e mesmo assim Deus te ama e não muda com você e te perdoa e é paciente com você, então nós somos constrangidos a sermos assim com os outros. Tá? Se você conhece alguma pessoa intolerante com os erros dos outros, é porque ela está longe de Deus. Quando ela está bem, quanto mais próximo de Deus você está, mais você percebe a sua miséria, mais você percebe o amor de Deus, mais você vai ser paciente com os erros do seu irmão. Quando nós somos inflexíveis com os outros, é quando nós estamos longe de Deus, quando nós estamos longe da autopercepção da nossa impureza. Então nós esquecemos que nós somos miseráveis espiritualmente e nos achamos na condição de condenar os outros naquilo que nós não praticamos. Ou seja, isso gera hipocrisia, mau caratismo. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Então, o que é ser manso? Qual é a explicação? Essa mansidão aqui é paciência com o erro dos outros em face dos nossos erros. Porque herdarão a terra. Qual é a explicação dessa
desse benefício que Deus concede aos mansos. Quem são os mansos? Os mansos são as pessoas que têm paciência com o pecado dos outros, porque admitem seu pecado. E o que eles vão ganhar com isso? Vão ser presenteados com a herança, porque isso já significa que Deus vai nos dar uma herança eterna. E qual é essa herança? A terra. Observe o artigo definido, a terra. E qual terra que nós vamos herdar? Esta terra, mas não da forma que ela está. Aliás, existem pessoas que se escandalizam quando nós falamos que nós vamos morar nesta terra. Pessoas que se assustam. Por acaso essa terra é ruim? Essa terra não é ruim, essa terra é uma bênção de Deus. Só que ela está subjugada pelo pecado de Adão. Então essa terra ela também sofre, a criação ela geme por causa do pecado de Adão. Então ela está em processo de sofrimento. Mas a Bíblia não diz que Deus vai destruir esta terra. A Bíblia diz que Deus vai restaurar essa terra. Romanos capítulo 8 fala da redenção. Toda a criação aguarda a redenção, não é a destruição, a redenção. Então nós vamos herdar esta terra, mas sendo uma terra transformada, uma nova terra, novos céus e uma nova terra. Essa é a explicação, então, desse versículo. O segundo pilar pedagógico é a implicação. Qual é a implicação desse versículo? Desse versículo da bem-aventurança dos mansos? Implica em uma responsabilidade nossa de perdoarmos prontamente nossos irmãos, considerando o nosso perdão. Ou seja, é como se fosse um perdão pré-pago, um amor pré-pago. Eu já tenho que te amar antes mesmo de você cometer um erro, eu já tenho que te perdoar. Então, a disposição do nosso coração tem que ser um perdão prévio, antes mesmo da pessoa nos decepcionar. Aliás, quando nós admitimos a nossa impureza, nós reconhecemos que o nosso irmão também ele é pecaminoso também, como nós. Qual é a próxima etapa que vai acontecer? O seu coração vai estar preparado para presenciar o pecado do seu irmão e vai estar preparado para perdoar. Ou seja, você nunca vai se surpreender e se decepcionar com seu irmão em Cristo, porque você já está pronto para perdoar. Por que nós nos decepcionamos com nossos irmãos em Cristo? Porque nós esquecemos que eles são pecadores como nós. Então, ser manso significa estar preparado para oferecer amor. Essa é a implicação. Qual é a outra implicação? A implicação de que nós somos filhos de Deus. Versículo 5 fala, porque herdarão a terra. Esse verbo herdar aqui, ele implica numa adoção. Nós somos adotados por Deus como filhos. E, portanto, nós teremos essa herança, que é um presente de Deus. E qual é a aplicação disso para nossas vidas? A aplicação é: não seja arrogante, não seja inflexível com o erro dos seus irmãos em Cristo. Seja paciente, seja compassivo, perdoando uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Efésios 4:32. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. Então nós temos que imitar a Deus. Se Deus ele constantemente nos perdoa, nós também devemos perdoar uns aos outros constantemente. Essa é a aplicação para o nosso caráter. Nós vimos, meus irmãos, nesta noite as 3 primeiras bem-aventuranças. É o primeiro bloco. As 3 primeiras bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram e bem-aventurados os mansos. E nós vimos essas 3 bem-aventuranças sobre o seguinte tema: os pilares pedagógicos das bem-aventuranças. Quais são esses pilares pedagógicos? Explicação, implicação e aplicação. Aí, na explicação nós vimos o que significa cada uma delas e suas respectivas promessas. Na implicação nós estudamos qual é a relação dessas bem-aventuranças com o restante das escrituras, da teologia bíblica. E na aplicação nós estudamos qual é a relação disso com o nosso caráter cristão no nosso dia a dia. Então, os pilares pedagógicos das bem-aventuranças. Na próxima quarta-feira iremos então estudar o próximo bloco de 3 bem-aventuranças sobre este tema. Tá? Alguma dúvida, meus irmãos? Alguma pergunta?
Parece que não há perguntas, então vamos encerrar com a oração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por tua misericórdia e graça. Ajuda-nos a pôr em prática a tua palavra para que sejamos coerentes em nosso caráter, Pai, para que possamos demonstrar nosso amor para com nosso irmão e admitir nossa pecaminosidade. Que nós nunca nos esqueçamos, Pai, de quem nós realmente somos em nosso caráter e a nossa natureza. E que isso venha nos constranger a amarmos uns aos outros e te buscar e chorar pelos nossos pecados e ter ansiedade ou ânsia pela sua volta. Dá-nos uma noite de paz, Pai, uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Agradeço a presença e a participação de todos. Peço que você divulgue esse vídeo entre seus amigos, familiares, para que possam ter acesso à palavra de Deus, à mensagem da palavra de Deus. Acesse o site da nossa igreja, ipbdiadema.com.br, para você conhecer melhor a nossa igreja, ipbdiadema.com.br. Na sexta-feira, às 18 horas, nós teremos o último Pergunte ao Pastor, relacionado ao cristão e à comida, e os alimentos, tá? dentro do estudo das obras da carne. Que Deus os abençoe ricamente, meus irmãos. Continuemos em oração em casa pela questão do coronavírus, pela questão da economia do nosso país, especialmente para que sejam punidos todos os políticos que estão se aproveitando da pandemia para agir com corrupção. Que nós, de fato, possamos orar veementemente nesse sentido, porque Deus ouve a oração da igreja, para que Deus faça uma limpeza moral na questão política de nosso país. E quando Deus faz essa limpeza, às vezes sangra. É necessário que se sangre, mas é necessário que se limpe. Que Deus os abençoe ricamente, meus queridos irmãos. Um abraço a todos. Até mais.